Olá, e pessoal que nos acompanha no canal, sempre trazendo informações importantes relacionadas à pandemia, à saúde, trazendo personalidades, médicos, cientistas, informações importantes para vocês que nos acompanham aqui no nosso canal. E no final da nossa entrevista, se vocês gostaram da entrevista, dê o seu like e compartilhe com os amigos. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Vanessa Gordilho. Ela é hoje diretora-geral da Que Saúde, é uma executiva com mais de 20 anos de experiência em empresas de meios de pagamento. Ela era vice-presidente comercial de vendas da GetNet, com passagem pela Mastercard e Gemalto, e sempre exerceu atividades ligadas a soluções tecnológicas e bancos digital. E hoje a Vanessa segue aí com essa missão importante, né, de facilitar e ampliar o acesso à inovação e dispor aí soluções na área da saúde. E ela é natural de Salvador, mãe de Anitta e Catarina, e formada em comunicação social com MBA na UCSD. Vanessa, é um grande prazer tê-lo aqui no nosso canal. Muito obrigada pela sua participação. Lúcia, eu estou muito feliz, agradeço também ao Elias, e eu acho que o papo nosso vai ser muito bacana, espero que todos gostem. Vanessa, eu gostaria que você explicasse para nós aí como foi criada a Que Saúde, qual que é o seu objetivo principal, que solução ela está trazendo para o mercado. Lúcia, primeiro, a Que Saúde tem 1 ano de vida, né? Um pouco mais de 1 ano. A gente começou dia 18 de outubro, no Dia do Médico, com uma missão muito, muito grande de transformar, dar acesso à saúde, democratizar, dando acesso à saúde através de tecnologia e cuidado. Então, essa nossa missão é algo que a gente acredita e que está, com certeza, no nosso DNA. Como é que surgiu a ideia? A gente tem um fundador, que eu digo que ele é nosso fundador, CEO, dono, meu chefe. Ele, de fato, é o criador da Que Saúde, que é o Júnior Seripieri. Ele é uma pessoa que está há 37 anos no segmento da saúde suplementar e muito conhecedor de todas as oportunidades e desafios desse segmento. Assim, Júnior, quando eu sento com ele, e eu acho que você trouxe uma introdução aqui que eu vi no mundo bancário, deve estar pensando assim, poxa, mas ela era de meio de pagamento, de tecnologia e veio para a Que Saúde. Sim, porque eu digo que o nosso cérebro, nossa alma está com o Júnior, que conhece muito desse desafio do segmento, e eu vim a me juntar aqui à Que Saúde com esse principal objetivo de digitalizar e de trazer essa tecnologia para esse conhecimento e fazer com que o segmento, de fato, desponte e traga outras formas de dar acesso aos clientes, né? Então, como é que a Que Saúde surgiu? Ele saiu desse desejo do Júnior de entregar um cuidado diferenciado para os clientes. Então, durante muito tempo, o modelo do plano individual ele não estava sendo disseminado no país, já aconteceu, depois parou de ser oferecido, e o Júnior viu como uma grande oportunidade trazer o individual de volta, porque ele traz muita previsibilidade financeira, né? A gente, esse índice é algo que para a gente é muito marcante, porque esse ano, no ano, como você já citou, de pandemia, com juros altíssimos, com inflação disparada, a gente teve, de acordo com o reajuste da ANS, que a gente é regulado pela ANS, um reajuste de menos 8,19. Então, você, num ano como esse, ter um reajuste negativo para o consumidor, para o cliente, é um grande diferencial. Porque através do individual, essa previsibilidade de fato acontece. Ela não está simplesmente, o cliente ele não simplesmente está solto no sistema, não está financiando a sua saúde, porque na verdade hoje, no sistema como ele foi montado e de fato está de pé hoje, ao longo de 12 meses o cliente sofre um reajuste e muitas vezes ele não pode pagar ou ele não tem condições de arcar com isso. E através do individual, o Júnior trouxe essa vontade grande de fazer com que as pessoas tenham essa segurança e, de fato, possam ter o acesso a essa saúde suplementar. A gente hoje tem 48 milhões, cerca de 48 milhões dentro da saúde suplementar, então a gente tem
uma oportunidade gigante de dar mais acesso, de fazer com que mais pessoas tenham essa experiência, possam usufruir da experiência da saúde suplementar, e a gente tem trabalhado muito para isso. Então, parte do pilar da Que Saúde é, sim, revitalizar trazer de volta o individual, mas também tem um lado que é não deixar os nossos clientes soltos dentro do segmento, né? O modelo da Que Saúde é um modelo que eu vou explicar aqui, mas um modelo bastante diferente. Então, ele traz o cliente para o centro do cuidado. Uma vez que o cliente entra dentro do modelo da Que Saúde, ele passa para o médico de família, e a partir desse momento, tudo que acontece nessa jornada da vida é acompanhado pela Que Saúde. Acompanhado como? Através de uma gestão de dados, de informações centralizadas, o médico de família te acompanha em tudo que é necessário. A gente tenta, sim, através do médico de família, ter um índice de resolutividade que hoje passa dos 80%, mas que faz com que o cliente seja atendido de forma que não precise ir para uma emergência de imediato. Uma vez que a gente tem esses dados centralizados, o cliente também pode ter suporte para a gestão dos seus exames, para encaminhamento de especialistas. Então, não é simplesmente você achar que você precisa ir para um médico da X, Y, mas sim você ter uma pessoa te orientando nesse cuidado e fazendo com que essa jornada de vida ela aconteça sem você precisar estar sozinho nisso. Então, a Que Saúde ela veio para gerir esse cuidado. A gente faz isso através de muita tecnologia também. Então, nos perguntam direto, falam assim, mas é um aplicativo? Não, nós somos também um aplicativo. Nós temos um modelo híbrido, onde o cliente que quer ir até uma clínica, até um hospital, ele vai, mas também se ele quer ser cuidado através da telemedicina, o WhatsApp ou qualquer outro caminho que seja digital, também é possível. E aí a gente tem aprendido muito com os nossos diferentes públicos o que é essa necessidade e como é que a gente vai drivando esse modelo para fazer com que a gente consiga dar o acesso, mas também entregar esse atendimento de qualidade que eu acabei de citar aqui para você. Nossa, fantástica a proposta, né? Eu acho que, pelo que eu entendi, né, eu acredito que todos também, na realidade, é para facilitar o acesso à saúde, né? E também o próprio usuário, ele tem um aplicativo onde ficam todos os dados do paciente, exames, receitas, tem assim um quadro evolutivo para entender como é que anda a saúde dele. Esse acompanhamento é feito por enfermeiros, inicialmente numa triagem inicial, e depois é repassado para médicos. Como é que funciona? Ótima pergunta. Eu vou explicar, acho que primeiro eu vou explicar o nosso modelo, ele está no que tange a linha do cuidado, a gente tem 3 principais pilares. Então, a gente tem a atenção primária, a gente tem os exames e diagnósticos e os hospitais, tá? O modelo da Que Saúde a gente chama de Asset Light. O que é isso? A gente não é uma empresa verticalizada, a gente traz os melhores parceiros que a gente tem hoje na cidade de São Paulo e no futuro em outras capitais, mas hoje em São Paulo a gente trouxe os melhores parceiros para eles nos apoiarem nesses 3 pilares. Dentro da atenção primária, a gente tem um médico de família. Então, eu até tenho um jargão aqui que a gente traz, o Roberto Carlos e o Erasmo Carlos, que fala o médico para chamar de seu, né? Então, a gente assim, revitaliza o tema do médico de família e faz com que a pessoa tenha um seu médico em qualquer necessidade, ele pode procurá-lo. Esse agendamento com o médico, ele se dá tanto no aplicativo, então você pode fazer na telemedicina com o seu médico de família, como se você precisar ir até uma clínica, ele também está disponível através de um agendamento que você faz por app ou através dos nossos canais no WhatsApp ou por telefone. Por que eu estou dando sempre as opções do híbrido, né? Porque a gente aqui, quando a gente fala que a gente quer democratizar, a gente não escolheu um público, então eu não criei um plano para falar com jovens. A gente quer sim que a pessoa que não se sente confortável em falar pelo aplicativo ou está fazendo uma telemedicina, que ela tenha a possibilidade também de ter o contato físico como muitos preferem, né? Então, a nossa ideia é que seja um modelo híbrido, omnichannel. Então, se você quiser ter esse cuidado que você acabou de citar, pelo WhatsApp com o enfermeiro é possível. A gente tem aqui enfermeiros dentro do nosso time, que a gente chama carinhosamente de guias Q, e essas guias Q, elas acompanham os clientes
que têm mais necessidade ou que solicitam alguma demanda diferenciada. Eu sempre dou um exemplo, a gente tem gestantes que têm muita dificuldade, por exemplo, em amamentar. Eu sou mãe, você citou aqui, de duas filhas, eu até incluo, eu tenho 2 enteados também, então minha vida é bastante dinâmica com 4 crianças, a maior parte do meu tempo. Mas trazendo aqui para as gestantes, a gente, por exemplo, as guias CASE, elas acompanham nessa primeira amamentação. Então, se a mãe está com dificuldade de fazer isso, ela entra através desse botão, desse WhatsApp, imediatamente a enfermeira pode apoiar essa primeira amamentação ou dar qualquer suporte necessário. Então, são coisas que a gente está trazendo essa humanização para um cuidado diferenciado, mas através, claro, de cada tipo de cliente, de cada necessidade, e de acordo com o que é necessário para essa previsão e para essa predição, né? Eu sempre trago esses dois nomes, porque quando a gente fala em medicina preditiva, muita coisa ainda está por vir, tem muitas pesquisas, e a gente segue os protocolos dos nossos parceiros, como eu já citei aqui. Mas tem muita coisa que a gente já pode ajudar, principalmente na prevenção. Então, desde coisas simples, que nas nossas regras de comunicação, a gente, se está poluída, a gente comenta, fala, olha, tomar mais líquido, fazer a limpeza do seu nariz, como coisas mais complexas, quando a gente identifica algo nos exames ou na consulta do médico de família, que a gente faz tratamentos muito específicos para os clientes que demandam isso. Mas esse é um pouco de nós, não tem uma fórmula mágica, mas tem muito cuidado para atender a necessidade de cada cliente e fazer com que eles, de fato, não nos procurem quando estão doentes, mas sim quando querem que a gente participe dessa jornada da vida ao longo de todo o tempo, né? Sem dúvida. E uma coisa que eu também li, queria até perguntar para você, a respeito de uma pesquisa que vocês fizeram com 2.600 pessoas na região metropolitana de São Paulo, mostrando aí quais seriam os gaps, né? Quais são as dificuldades, né? E as reclamações das pessoas em relação a planos de saúde, né? E vocês prestaram muita atenção nessa pesquisa, né? E nortearam aí o que é saúde para prover soluções ainda melhores. Queria que você contasse dessa pesquisa. Sabe que é interessante? Como a gente é um health tech que está muito no início, se a gente pegasse só os nossos dados e só o nosso NPS, a gente ainda não tinha uma quantidade suficiente para conseguir melhorar o tanto que a gente quer melhorar ou ambicionar tudo que a gente está ambicionando para o ano 2022. Então, sim, a gente contratou a Locomotiva, que é liderada pelo Renato Meirelles, para entender por que esse público, de fato, que hoje não está dentro da saúde suplementar busca, e quem está, quais são as principais dores? E foi interessante porque, se você vai para um lado intuitivo, você toma decisões. Eu vou criar um produto mais barato. Eu vou botar essa rede aqui específica. Mas são tantos outros desafios que a gente não conhecia que nos ajudou muito a nortear a nossa estratégia de 2022. Eu não posso abrir todo o que a gente vai fazer em 2022, porque tem muita coisa nova por aqui, mas eu acho que aqui a gente vai trazer, dando um spoiler assim, do que a gente está por vir, a gente, sim, já é uma plataforma onde a gente conecta os nossos parceiros. A gente percebeu que, sim, os clientes ainda buscam uma melhor rede, mas a gente tem cada perfil de clientes desejam algo diferente. Então, por exemplo, a gente segmentou para clientes que têm uma renda familiar abaixo de R$4.000 e acima. Então, a gente fez essa segmentação, a gente viu qual que é esse público que está dentro hoje, muito focado no estado de São Paulo, e cada um desses públicos almejou algo diferente. Então, desde coisas simples, como a gente já implantou muito rápido, como desconto em farmácia, em um determinado perfil de faixa etária, buscando a parceiros com academia de ginástica ou coisas mais simples, mas também escutando o que é a tal da humanização que eles buscam, como é que a gente evolui nesse cuidado, se a gente é invasivo. Então, aconteceu temas aqui na pesquisa que a gente achava que a gente estava super correto e eles falaram, não é isso que a gente busca. Quando eu falo de humanização, eu quero que de fato esteja se importando. Então, dando um exemplo, ele falou, olha, eu fui internada, eu saí da minha internação, meu plano nunca me procurou para ver se eu estava bem. Então, são coisas, eu diria né? Que são coisas simples que fazem diferença, né?
mas que você faz a diferença. Então, e é interessante mesmo, assim, quando você faz essa pergunta, quantos de nós já passamos por um pronto-socorro, já passamos por uma internação, e nosso plano nunca entrou em contato com a gente na É sequência. verdade. Então, esse tema da humanização é importante, e a desburocratização, que também foi algo muito latente na pesquisa. Então, quando fala que era burocrático, é interessante. Isso vai em linha com o que o nosso fundador, por exemplo, sempre diz, né? Ele falava da burocracia, que é complexo, que é difícil para adquirir um plano. Agendamento, Aí reembolso, tem que né? agendar. Demora, né? Isso tudo é onde a gente está tentando tirar as fricções, né? E é interessante, quando você fala de burocracia, desumanização e superespecialização na saúde, você olha esses 3 pontos, é algo que já é assim há muitos anos, né? Então, eu volto para aquele início da nossa conversa, que é a mudança de hábito. Como é que eu mudo esse hábito? Como é que eu faço disso para as pessoas entenderem que isso aqui é bom para elas? Porque não pense que é fácil não, viu, Lúcia? Quando a gente fala Eu assim, ó, imagino, né? Assim, hoje porque o o que plano não tem reembolso. todo mundo procura, né, Vanessa, uma medicina de qualidade, mas de baixo custo, porque realmente a gente... Esse é o ponto. Hoje os melhores planos que vão prover melhores atendimentos ligados à saúde, é óbvio. Mas e eu acho que a gente pode sim, como você colocou brilhantemente, dar um atendimento inicial para o paciente, sem necessidade de internação, de exames desnecessários, mas um atendimento preliminar para que esse paciente seja guiado, seja, na realidade, direcionado para especialista. E isso diminui um custo absurdo do que você chegar e mandar o paciente para o hospital e mandar fazer uma série de exames, né? Mas é isso que eu acho que tem sido o nosso maior desafio aqui, de explicar o novo método de uso, como é que a gente de fato apoia, como é que a gente de fato muda o jeito de ser até hoje, né, de fazer até hoje. Quando a gente fala, a gente hoje tem um reembolso só quando está fora de São Paulo, porque, né, a gente não tem ainda a capilaridade em todas as capitais, então a gente usa, mas aqui em São Paulo, as pessoas são muito acostumadas a falar, deixa eu ir no médico que eu quero, eu pego um reembolso, depois eu faço o exame, e sempre eles acham que isso daqui é a coisa mais fácil, só que não entendem que depois de um ano, toda essa conta vem no reajuste. Exatamente. Então, é interessante como as pessoas têm dificuldade de fazer essa ligação e de como o nosso plano, tentando mudar isso, tem que ensinar algo diferente, né? Então, essa talvez é o grande aprendizado para a gente ao longo. Sempre perguntam assim, qual foi o maior aprendizado da pandemia? Que não é só um plano, mas é uma mudança de hábito. Como é que as pessoas entendam que essa desburocratização, ela passa também por formas diferentes de cuidar da sua saúde. Como é que se cuidando mais faz com que, de fato, você precise menos a hospitais. E aí, daí por diante. Acho que tem sido uma jornada incrível aqui na QSaúde de entender o cliente, né? Que a gente fala de Customer Success, Experience, mas sim de trazer isso aqui para a vida real e botar dentro de uma régua que a gente chama de jornada de vida, fazendo com que o cliente se sinta de fato acolhido. Acolhido, né? Sem sombra de dúvida. O caminho é esse, né, Vanessa? Eu acho que existem maneiras hoje, com esses avanços tecnológicos, com essa facilidade dos aplicativos, dessa interação imediata, né, com o médico, com o enfermeiro, nesse atendimento inicial, ele é crucial para o desenrolar, ainda mais agora, a gente atravessando a pandemia da Covid-19, e, infelizmente, agora com essa variante, a Ômicron, né, que apareceu, sempre aparecem esses desafios para a saúde. A saúde tem sido desafiada constantemente, a gente tem que acompanhar e dar respostas rápidas. Então, eu acho que, por exemplo, nessa pandemia agora, o que a QSaúde se programou para prover de soluções, né, no caso da Covid? Você sabe o que é interessante? A nossa melhor e mais consistente é ter os melhores parceiros aqui conosco. Tá? Nós não tivemos na nossa decisão estratégica, a gente não quis sobrepor ou ser maior do que os nossos parceiros, porque os nossos parceiros hoje estão dentro das listas dos 500 melhores hospitais do mundo.
Então, eu acho que o nosso maior mérito foi ter escolhido bem quem são esses parceiros para criar esse hub, essa plataforma de cuidado aqui dentro. Então, quando você traz, você acabou de citar essa variante, trouxe os protocolos, a gente confia muito nos nossos parceiros, a gente confia muito nos hospitais que a gente escolheu para cuidar dos nossos clientes. E o que a gente faz é facilitar essa comunicação, dentro das nossas regras, fazer com que a comunicação deles chegue mais rápido aos nossos clientes. Se existe algum ponto que a gente possa cuidar da prevenção, que a gente faça isso de fato, não só num PR, mas sim de fato, executando no dia a dia, com várias formas de regra de comunicação, para que a gente consiga impactar essas pessoas. A nossa... E o atendimento, não querendo te interromper, né? Assim, o atendimento rápido, no caso da Covid, é super importante. Então, por isso que essas plataformas, como apresentada aqui pela Q Saúde, esse chat, né? Você ter um canal de comunicação rápido com o médico, com o enfermeiro, é crucial, né? Você sabe que você tem hoje um app da Q Saúde, 24/7, você clica num botão que a gente chama carinhosamente de Q Cuidado, e ele chega no médico do Einstein imediatamente. Que fantástico! Então, assim, faz com que você em casa tenha essa segurança, né? E, de novo, eu estou falando de um app, mas eu também estou deixando disponível essas clínicas que estão ao redor de São Paulo. E quando eu falo, a Einstein hoje, a gente também tem hoje planos mais acessíveis, que envolvem também as clínicas Einstein. A gente tem planos ainda mais acessíveis que a gente acabou de lançar, que estão em conjunto com a Companhia da Consulta. Quanto mais a gente escuta e quanto mais a gente quer democratizar, mais acesso a gente dá. E aí a gente vai criando esse lego entre atenção primária, diagnósticos e hospitais, mas sempre garantindo que os nossos clientes vão ter o maior cuidado com os melhores parceiros. Ai, que ótimo! E, assim, em relação a esses outros planos, né, de saúde, essas propostas, né, como a Alice, enfim, tem vários aí despontando no mercado. Qual seria o diferencial do Q Saúde? Acho que cada um está fazendo a sua aposta, né? Eu vejo que você citou alguns, tem alguns parceiros nossos que focam em eles terem um médico de família próprios, tem outros que vão com outros parceiros. A nossa decisão foi uma decisão, como eu te disse, muito consistente. A gente acredita no protocolo dos nossos parceiros e a gente usa a inteligência de dados e de tecnologia da Q Saúde para disseminar esses protocolos e esse atendimento de forma mais ágil e fácil possível. E o armazenamento dos dados dos pacientes ficam na nuvem? Como que funciona? Ficam na nuvem, dentro de toda a regra de LGPD. A gente tem autorização, no momento que o cliente entra dentro da Q Saúde, ele dá o limite de acesso, porque a saúde, de fato, quando você entra no plano, você tem essa disponibilidade, obviamente, dentro de todas as regras do LGPD, mas a verdade a gente quer ser uma plataforma onde o cliente consiga ter acesso a esses melhores hospitais, as melhores redes de diagnósticos e a melhor atenção primária. A nossa atenção primária é uma atenção primária de fato. É diferente de você estar solto no sistema. No momento que você tem seu médico de família, é ele que você recorre. É interessante, eu não vou dizer minha idade, não sou tão velha nem tão jovem mais, mas eu me recordo que minha mãe tinha meu pediatra, que qualquer coisa que acontecia da minha vida, era ele. E ele cuidava de mim, Ele era nosso médico de família. Isso, ao longo do tempo, ele foi se perdendo. O nome dele chamava Dr. Zanal. Olha que coisa marcante que tinha na minha cabeça, o nome desse médico. A gente está retomando isso. Então, aqui é o desejo da Q Saúde, que na atenção primária, esse médico de família seja um médico que sabe da sua vida, que sabe da Lúcia. E que vai encaminhar a Lúcia no que precisar dentro do sistema. O que eu acho que eu estou trazendo Lúcia aqui como a nossa persona, mas eu acho ruim, por exemplo, se você acorda com alergia, você fala, ai meu Deus, deixa eu mandar no WhatsApp aqui quem sabe de um alergista. E vai para um médico que não necessariamente atende, que às vezes nunca viu você, não sabe do teu histórico. Exato. E eu acho que essa medicina personalizada, podemos chamar assim, ela chegou para ficar, né, Vanessa? Porque nós não somos iguais. É o que a gente faz quando tem um plano de saúde? Você falou bem. A primeira coisa, estou com uma alergia, eu vou atrás de um dermatologista. Aí digita lá no plano dermatologista. Mas qual será que é bom? Qual que eu vou? Né? Quer dizer, você ficar indo aqui e ali,
na realidade, o que a gente precisa é ter realmente esse médico da família, aquele médico que conhece o teu histórico, até histórico familiar, que é super importante, né? E tem as doenças genéticas aí, a predisposição para doenças genéticas, como diabetes, pressão alta, obesidade. Então, tudo isso é importante para o médico que assiste, né? Essa atenção. Esse é o ponto. E esse sim é o nosso DNA. Quando a gente fala em democratizar a saúde, a gente quer dar esse atendimento e esse cuidado para toda a população. E é interessante, a gente estava há pouco conversando e muita gente fala, mas o SUS, ele atende. A gente aqui admira demais o SUS. O SUS, eu inclusive fiz um post há pouco tempo no LinkedIn, assim, impressionada com a capacidade da vacinação, com o que foi feito no nosso país. Eu acho que a gente tem muitas coisas positivas aqui acontecendo, mas a população são de mais de 200 milhões de pessoas. E saúde é algo que não é um one shot, não é que você fica doente uma vez e vai. Então, você poder, de fato, dar esse acesso, fazer com que as pessoas tenham mais facilidade, e que isso esteja dentro de um custo que seja acessível, que eles possam arcar, é super importante. Então, sim, a transformação da saúde é algo que já não é que é um sonho, tem que ser uma realidade. Você citou aqui, eu vim de um segmento que já passou por uma transformação grande, que é o segmento bancário. Eu estava lá quando era obrigatório ir numa agência, levar um monte de papel. Hoje você não precisa mais ter uma agência, você já faz tudo digital. Seus dados já têm essa portabilidade, já têm interoperabilidade. Eu acho que a saúde vai passar por essa transformação e a gente aqui na Que Saúde acredita muito que democratizando e dando esse acesso e trazendo essa tecnologia para dentro do segmento, a gente tem muita oportunidade de fazer muita coisa no nosso país e ajudar muita população. Nossa, muito bacana aqui a nossa conversa. Você que está aí nos assistindo, dê o seu like e não perca essa entrevista maravilhosa aqui com a Vanessa Gordilho, do Que Saúde. Vanessa, gostaria que você deixasse as suas considerações finais. Infelizmente, nós estamos aí no nosso tempo. E, de novo, agradecer aqui a sua participação. Muito importante as informações que você traz para nós aqui relacionadas a essas soluções na área da saúde e também falar um pouquinho sobre a Que Saúde. Por favor. Primeiro, eu digo sempre que falar sobre a Que Saúde é disseminar o que a gente acredita, tá? Nossa missão é verdadeira, assim, de democratizar, de trazer tecnologia, trazer cuidado para poder dar acesso a muitos brasileiros. Hoje, por enquanto, estamos em São Paulo, mas a gente tem muita ambição e muitos sonhos ainda a realizar. Quando eu digo que trazer o resgate do individual é algo que a gente acredita, muita gente ainda não entende o que isso significa. Mas eu acho que aqui, como uma oportunidade em estar falando com vocês através desse canal, é trazer para que vocês entendam quão o plano individual pode ser benéfico para vocês e o quantas oportunidades de fazer diferente, de ser cuidado, de cuidar da sua saúde de forma preventiva, pode ser positivo. A gente está saindo nas nossas redes sociais agora, com a campanha de verão, dando receitas, tipos de exercício, enfim, tem muita novidade por vir. Então, quero convidar aqui a quem está nos assistindo a acessar as páginas da Que Saúde nas redes sociais e me colocar sempre à disposição para quem quiser conhecer esse novo modelo de cuidar. A gente está muito feliz com a oportunidade de estar conversando com essa audiência maravilhosa e sempre que for convidado, estarei aqui presente. Olha, muito obrigada pela sua participação, foi uma alegria e um prazer enorme estar conversando com você aqui e agradeço aí todas essas informações sobre o que é saúde, sobre saúde, aqui para os nossos espectadores. Então, eu conversei aqui com Vanessa Gordilho, a CEO da Que Saúde, muito obrigada pela sua participação e até a próxima, gente. Tchau, tchau.